meditando, amém, igreja, na palavra do Senhor. Gostaria de estar chamando aqui o pregador desta noite, pastor Diogo, aleluias, para a honra e glória do Senhor Jesus, que vai estar sendo usado pelo Senhor nesta noite. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. O clima tá gostoso, não tá, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje é um dia de mais oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de podermos estar aqui reunidos e entendemos que o Senhor, Ele merece todo louvor, toda a honra e toda a glória. E às vezes as palavras que nós usamos aqui parecem ser tão clichê, quando nós falamos que nós estamos todos reunidos aqui em mais um dia, e talvez nós não conseguimos dar o devido valor dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui, sendo que passaram-se alguns meses com as portas fechadas e nós não podemos estar vendo algumas fisionomias, mas mesmo assim o Senhor está nos concedendo mais uma oportunidade, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias juntamente comigo. Glória a Deus, aleluias. No livro de Mateus, capítulo de número 8. Glória a Deus, Mateus, capítulo de número 8. Verso de número 5. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Quem não achou, fala misericórdia. Glória a Deus. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordeno o meu servo fazer isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Você tem fé em que? Eu te pergunto nessa noite. Porque fé todos nós temos. Nós temos que entender que nós sempre estamos depositando a nossa fé em alguma coisa, mas sempre precisamos direcionar, sempre precisamos focalizar a nossa fé em Jesus. Ele é merecedor de nós podermos crer, de podermos acreditar com convicções, com certezas. E às vezes quando nós não estamos colocando a nossa fé em Jesus, nós estamos colocando a fé em algo. E tudo aquilo que nós estamos colocando a fé quer dizer que aquilo está tomando o lugar de Deus. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus, Deus tem costume de tirar de nós. Deus tem costume de tomar de nós. E às vezes nós colocamos e acreditamos em coisas, às vezes nós gastamos o nosso tempo com coisas que não era para nós gastarmos tanto tempo com certas coisas. E o Senhor, Ele começa a tirar, Ele começa a tomar algumas coisas, e aquilo que era para dar certo, aquilo que era para ser um canal, acaba sendo o nosso centro. E por ser o nosso centro, o Senhor, Ele faz com que dê errado. Feche seus olhos um pouco. Olhe por você nesse momento. Se quiser, pode colocar sua Bíblia no seu assento.
Talvez você veio tão fraco. Talvez você veio com seu coração tão rachado, tão dilacerado, tão despedaçado. Talvez ele chegou aqui aos pedaços. Talvez nem força tem mais na sua garganta para poder ecoar um pedido nessa noite. Mas Deus, Ele conhece o teu olhar. Deus, Ele conhece o seu jeito de pensar. Deus, Ele conhece todos os fios da sua cabeça. Ele conhece todas as suas necessidades. Mas quando você se dispõe, quando você abre a sua garganta, quando você abre a sua boca e começa a confessar a necessidade que você tem dele, a necessidade que você tem da ajuda dele, o céu ele começa a se rasgar. E quando isso é feito de forma humilde, quando isso é feito com todo o seu coração, quando isso é feito de forma singela, de forma sincera, o milagre não tem dia nem hora marcada. O Senhor é um Deus de milagre, é o Deus que pode fazer o impossível. Nem a morte é capaz de o parar. Nem 24 horas depois, nem 48 horas depois é capaz de parar Ele. Porque se não for possível Ele fazer naquele momento, Ele é capaz de voltar com que a terra gira em sentido contrário, apenas para que dê tempo para Ele fazer o que Ele quer fazer. Porque Ele é o dono de tudo, Ele tem controle de todas as coisas. Mesmo tendo algumas coisas Ele não querendo controlar, mesmo algumas coisas Ele dando livre-arbítrio para nós, mas Ele é um Pai cheio de amor. Deus, nesse momento se encontramos aqui nesse ambiente para Te adorar, Pai. Mas em meio a essa adoração nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Fala Tu, não eu, Pai. A boca é minha, mas as palavras é Tua, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha de uma forma singela ou poderosa, Pai. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha de uma forma, Senhor, tranquila, ou de uma forma, Pai amado, que mexa com as nossas emoções. Mas eu quero o Senhor aqui. Nós precisamos do Senhor aqui nessa noite, Pai. Meu Deus, e nós sabemos que o Senhor já se encontra. Agora precisamos da Tua manifestação, Senhor, porque a Tua manifestação é muito importante. Porque quando o Senhor se manifesta no ambiente, o Senhor nos cura, o Senhor nos sara, Pai amado, o Senhor nos restaura, o Senhor, Pai amado, nos recentraliza, Senhor. E esse calor, Pai, que está me pegando aqui, eu sei, Pai amado, que é a Tua presença se manifestando, Pai. Então, meu Deus, nesse ambiente de glória que nós se encontramos aqui, nesse ambiente de libertação, Senhor, meu Deus, não importa qual é a maldade que ela fez, não importa qual é a maldade que ele fez, Pai, mas eu sei que aí está sinalizando uma luz de arrependimento nesse momento. Então fala, Pai amado, conosco, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Às vezes nós temos tanta necessidade de sentir que nós estamos fazendo parte de um milagre. Às vezes nós temos tanta vontade de querer ver algum milagre na nossa vida. Agora há pouco eu estava conversando com um jovem aqui no lado, nessa oficina no lado, antes de abrir a igreja. Esse bobeiro, ele está nos escutando. Ele passou por 49 cirurgias no ano de 2018, no dia 27 de dezembro. Ele teve um acidente dentro da fábrica. Ele passou por 49 cirurgias. O cara está ali, você olha, você diz que não tem nenhuma sequela. Você olha para ele, é alguém 100% normal. E ele falando que ele é um milagre. Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Às vezes você não passou por todos esses milagres. Às vezes você acha que você é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Você foi criado com a sua saúde. Você foi colocado em um lar com um pai e uma mãe. Você estudou durante um tempo. Depois de um tempo você começou a trabalhar. Talvez você voltou a estudar. E você está levando a sua vida na medida do possível. Você está sempre congregando. Você está vindo à igreja. Talvez você tenha um cargo. E você está movimentando e se movimentando no mundo. Mas sempre parece que falta algo em você. Sempre parece que está faltando aquela pitadinha de sal. Sempre parece que você está criando uma expectativa para que algo aconteça. E eu te digo que isso é extremamente normal, porque o Senhor, Ele colocou a eternidade dentro de você. E você tem essa sede por essa busca. Você tem essa vontade. Só que na medida do tempo vai se passando e você vai se perdendo de Deus.
Só que quando você se perde de Deus, você também perde sede e perde a fome pelas coisas espirituais. Principalmente quando você não conhece Deus. Principalmente quando você não teve nenhum contato com Deus. Porque ter contato com o milagre não é a mesma coisa que você ter o contato com Deus. O centurião, quando ele avista Jesus chegando na cidade, ele mostra um gesto de humildade. Humildade para poucos, de pedir uma ajuda. Porque o coração orgulhoso, ele não consegue pedir ajuda, porque ele acha que ele vai estar devendo favores. Aquele que pede ajuda é alguém que tem um coração humilde. E quem tem um coração orgulhoso, ele não ama. Quando o centurião, ele observou a situação que ele estava passando, eu não sei o que ele ouviu falar de Jesus, eu não sei o que ele viu em Jesus, mas ele viu a certeza, ele teve convicção que o problema dele seria resolvido apenas com uma palavra de Jesus. Às vezes nós vemos para a igreja, nós participamos de cultos, nós participamos até de milagres, mas nós não participamos do relacionamento com Jesus. O relacionamento com Deus, que é a melhor e a maior coisa do mundo. De tudo que eu já experimentei, de tudo que eu pude viver, o dia que eu tive um relacionamento com Jesus, o primeiro relacionamento com Jesus, eu entendi que eu nunca tinha vivido um prazer semelhante àquele. E eu tenho certeza que não existe um prazer semelhante a você ter um relacionamento com Jesus. E ter um relacionamento com Jesus, às vezes nós somos pobres. Pensamos apenas que o relacionamento com Jesus é um culto a qual nós choramos apenas porque alguém entregou uma profecia para nós, porque alguém orou por nós, ou porque nós recebemos uma promessa, ou porque nós estávamos em um culto e a música foi tão eloquente que nós choramos, ou uma palavra muito forte em um culto e você se sentiu avivado. O relacionamento é muito mais que isso. Aqui dentro da igreja eu não consigo me relacionar com as pessoas. Nós estamos juntos, porém separados, principalmente nessa época que nós estamos passando com a C19. Principalmente nessa época. Você convive com pessoas quando você divide uma mesa com elas. Você convive com pessoas quando você vai visitar, quando você senta. E quando você entende a necessidade que você tem de estar próximo de pessoas. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, a igreja ela começou as pessoas se reunindo, mas elas também se reuniam nas casas. Elas também tinham essa preocupação de estar um próximo ao outro, de saber como é que estava. Era tão unido que eles vendiam as coisas dele para que o outro tivesse também. Não era apenas nós chegarmos aqui em um determinado horário, olhássemos aqui, cantássemos. Talvez você lembra o irmão pelo corte de cabelo dele, você não sabe nem o nome, pelo jeito ou pelo carro que ele chegou, o irmão que tem aquele carro, o irmão que tem o cabelo assim, o irmão que sempre senta na esquerda. Isso é falta de relacionamentos. Isso quer dizer que nós não sabemos o que está acontecendo no corpo. E quando nós falamos de corpo, quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de conhecer tudo o que está acontecendo, de saber quando alguma parte do nosso corpo não está bem, de saber que quando alguma parte precisa de um check-up, precisa ser engessado, precisa ser tratado. E quando nós olhamos isso e paramos de olhar apenas para nós, paramos de entender, de querer saber apenas dos nossos problemas, mas nós queremos envolver com o problema do próximo, para que nós possamos ajudá-los. A igreja ela começa a ter um poder, a igreja começa a ter um êxito de verdade. A igreja começa a ter uma funcionalidade, a igreja ela começa a ter o papel, que é esse papel de poder, o corpo se unir para ser mais forte. Não é apenas unir para ouvir alguém que está com o microfone na mão, não é apenas se unir para saber quais são as músicas, não é apenas se unir para saber se nós podemos crescer mais, mas se nós não entendemos os detalhes das coisas, nós não teremos utilidade no reino. Nós precisamos conhecer primeiramente Deus, por isso que nós temos que ter um relacionamento com Ele. Dos milagres que aconteceu quando aqueles 11 leprosos foram curados, apenas um foi salvo, que apenas um voltou para falar com Jesus. Quando nós olhamos para esse centurião, tendo a oportunidade, agora vamos puxar para o outro lado. O centurião tem a oportunidade de Jesus ir com ele na casa dele, mas ele ficou com medo da morte chegar primeiro do que Jesus, não sabendo ele que aquele que estava indo na casa dele tinha o poder e o domínio da morte.
não sabendo que aquele que estava indo na casa dele podia abençoar a casa dele, podia levar vida para a casa dele. E não estou falando uma vida apenas que passageira que o tempo irá tomar de nós, mas estou falando da verdadeira vida, a vida que continua depois dessa morte, desse corpo temporal, aquele que pode gerar todas as coisas, aquele que pode fazer todas as coisas e muito mais. Talvez você hoje está aqui com um desejo de ser tomado, de ser tocado. Talvez não, você está com esse desejo, por isso que você foi conduzido até aqui hoje. Então você está com tanta vontade aí no seu corpo de sentir algo diferente, para que você pudesse chorar nessa noite, para que você pudesse de algum jeito esvaziar isso aí que você está carregando. Porque você está com sede de Deus esses dias. Talvez você não está entendendo, mas esses dias que nós estamos intensificando o nosso momento de oração, como eu tenho enxergado que as pessoas estão com sede de Deus, como eu estou enxergando que as pessoas estão com vontade de Deus. Às vezes eu venho aqui pregar num ambiente, as pessoas elas extraem Deus de mim, ela extrai Deus. Eu estou aqui falando palavras e as pessoas estão tirando. Eu falei, essa pregação não é minha, tenho certeza, porque as pessoas estão em um ambiente com sede, com vontade. Não veio apenas se reunir para pagar um protocolo, porque depois eu vou ligar, até porque eu não tenho esse costume. Eu entendi há muito tempo que eu não tenho um ministério pastoral. Eu acho bonito demais aqueles pastores que chegam e: por que você não foi na igreja hoje? Por que você aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Eu acho top demais. Mas isso, quando eu tento fazer isso, não flui, sabe? Fica aqui na garganta e não flui, isso não sai natural. Quando eu pergunto isso, eu vejo às vezes saindo como uma certa falsidade, a menos que eu seja tocado mesmo para perguntar para a pessoa. Eu entendi há muito tempo que eu tenho um ministério apostólico. Eu entendi há muito tempo que eu estou aqui para cuidar de pessoas que querem cuidar de outras pessoas. Eu entendi há muito tempo que eu estou aqui, não estou cuidando de um lago onde que a água é retida, mas eu estou no rio de água viva que flui, é de dentro para fora e não para, ela sai correndo. Eu entendo que eu sou pastor de pessoas que não vai ficar aqui muito tempo, mas vai ser melhorado e vai para outro ministério e vai entender e vai dar frutos. E isso não é uma pregação que pastor consegue falar. Mas eu tenho entendido uma coisa: nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos ter certeza, ter convicção do que é que nós estamos fazendo aqui hoje, porque Deus ele está esperando pela sua resposta. E todos podem esperar, amigos podem esperar, nossos familiares podem esperar, o trabalho pode esperar, mas Deus não é para ficar esperando. Você tem que entender que Deus não é aquele que vai ficar sempre lá de braços cruzados esperando o seu bem entender. Não, enquanto você faz isso, pessoas morrem. Enquanto você faz isso, pessoas estão se perdendo, estão se distanciando. Você tem que entender o propósito maior de você estar envolvido com o reino. Por favor, não aguarde que chegue a sexta, não aguarde que chegue o domingo para você poder se envolver com Deus. Quando você estiver com sede dele, vai no seu quarto, se joga lá e pede a presença dele, que vai ser suficiente. Porque quando você chegar aqui na sexta, você não vai precisar encher, você vai estar cheio para transbordar para outros que estão com vontade. Nós não podemos sempre chegar aqui esperando algo. Nós não podemos sempre chegar aqui querendo que o Senhor sempre esteja para fazer por nós só aqui nesse ambiente. Não limite Deus, por favor. Não limite o trabalhar de Jesus, por favor. Por favor. Esteja envolvido. Tenha um coração mais humilde, mais quebrantado. Eu te pergunto nessa noite: só você pode nesse momento se julgar. Examine-se a si mesmo. Seu coração é um coração orgulhoso ou um coração humilde? Você tem dificuldade em pedir ajuda de pessoas? Você tem facilidade em confessar suas fraquezas? Eu fui quebrantado há muito tempo. Eu tinha um coração orgulhoso.
Eu não tinha coragem de se quebrasse, digamos, uma moto, vamos dar nome aqui, se tivesse Sorocaba, quebrasse a moto, não tivesse dinheiro para consertar, eu vinha empurrando a moto até aqui para não pedir ajuda a ninguém. Depois que eu entendi que eu sou um corpo, desde quando eu fui para aquele seminário eu fui quebrantado. Eu entendi que pessoas é uma extensão do amor de Deus. E a mesma prontidão que eu tenho para poder ajudar, eu tenho a prontidão também para pedir socorro, para pedir ajuda. E entender também os nãos das pessoas quando não podem ajudar. Sim, isso é preciso. Igreja, Deus às vezes Ele nos coloca em situações para nos humilhar. Mas às vezes nós somos humilhados, mas nós não se humilhamos. E quando isso acontece, nós somos reprovados. E por nós sermos reprovados, nós andamos só em provas. Andamos circulando em provas. Porque há uma diferença em você ser humilhado e você se humilhar. Por isso que a Bíblia diz que os que se humilham na presença de Deus serão exaltados. Não é apenas os humilhados, não. Porque você pode ser humilhado pelo seu chefe, pelo colega de trabalho, pelo familiar, pelo vizinho, e Deus não vai ser glorificado. Deus não vai ser glorificado nisso. Mas a partir do momento que você entende que você é uma resposta de Deus, você é a carta viva escrita pelo dedo de Deus, e o nome de Deus precisa ser glorificado. E você está imbuído no mesmo propósito que o Senhor Jesus. Porque se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque o seu sofrimento tem uma causa. Nós precisamos ter causa no nosso sofrimento. Qual é a causa? O reino de Deus tem que expandir, tem que crescer. O reino de Deus precisa se expandir, precisa crescer. E Deus não pode ficar sempre contando com o meu irmão da direita e da esquerda. Ele precisa uma hora contar comigo. Eu preciso ser uma resposta. Falamos de campo missionário, mas ainda não temos nenhum missionário aqui nessa igreja. Então, se não temos um missionário aqui nessa igreja, nós estamos falhando há muito tempo. Quer dizer que não está tendo discípulos. Quer dizer que a mensagem está sendo fraca. Quer dizer que as pessoas estão se envolvidas, estão mais preocupadas e mais focadas no seu trabalho próprio, no seu próprio emprego, na sua própria carreira. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Nós temos 5 anos para poder enviar. Olha o que eu estou falando aqui hoje, a pregação está sendo gravada. Desses 5 nós vamos fazer 3 esse ano ou 4? 4. Quer dizer que só vai restar 1. Quem vai ser esse missionário? Quem vai ser? Talvez você olhe para hoje, para você já está pensando, opa, mas eu comecei a trabalhar agora, mas eu estou fazendo isso, eu estou isso, aquilo. Ser enviado para onde? Não se preocupe com coisas, lugares e pessoas. Se você não for, eu vou. Eu te digo isso. O propósito e a missão é muito maior do que nós estarmos reunidos dentro de uma garagem. O evangelho, ele é muito real, ele é muito poderoso. Nós não podemos reter tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, a um determinado grupo de pessoas. Nós não podemos, se nós estamos falhando com alumínio, porque é que nós queremos Sorocaba. Se nós estamos falhando com alumínio, porque é que nós queremos São Paulo. Se nós estamos falhando com alumínio, porque é que nós queremos o Brasil. Porque é que nós queremos a África. Porque a nossa missão começa hoje. A sua missão é a sua vizinhança. A sua missão é os seus colegas de trabalho. A sua missão é os seus familiares. Eles estão se perdendo e você está como? Como você está? Centurião, ele olha aquela situação. Ele tem a humildade de pedir socorro a Jesus. E Jesus olha para ele e diz: olha, eu nunca vi tamanha fé. Eu imagino já Pedrão todo sentimental, nem eu andei por cima das águas. Nem eu. Eu já imagino os discípulos já enciumados entre eles, Jesus deferindo aquela palavra ao homem que não era judeu, ao homem que ele não tinha a sua religião, ele não participava daquela religião.
Ele não era discípulo de Jesus, mas ele tinha uma fé no Senhor. Ele acreditava na palavra do Senhor, ao ponto de impressionar Jesus. O homem que impressionou Jesus, ele não era gospel, ele não era crente, ele não era evangélico. Mas ele amava, é por isso que ele impressionou Jesus. Ele amava aquele servo dele. Ele amava aquele servo dele, ao ponto de pedir ajuda a um estranho, que alguém falou alguma coisa que ele fazia. Ele esperava, ele aguardava Jesus. Ele estava ali ansioso por ver Jesus. E ele já chega e já imagina ele falando de longe já, com aquele olhar desesperado, pedindo socorro. Talvez você hoje não tenha humildade de chegar para Jesus. Jesus, me salva de mim mesmo, eu sou tão mimado, eu sou tão problemático. Porque às vezes nós queremos se oferecer para Jesus sempre como uma vítima, sempre como aquele que foi mal falado, sempre aquele como que foi esquecido, aquele que foi jogado de lado. Nós não entendemos o tipo de pessoa que nós somos muitas das vezes. E mais miseráveis somos quando enxergamos a nós mesmos como boas pessoas. Eu costumo falar isso não é hipocrisia, não é um jargão. Eu não conheço ninguém pior dentro dessa igreja do que eu. Eu sou o pior que tem aqui. Eu sou chato, insuportável. E não é só reconhecer, não é tentar buscar essa melhora. É buscar essa melhora, para você ser aperfeiçoado pelo Senhor. Quando você começa a conhecer a Jesus, quando você começa a ter relacionamento com Ele, ter essa busca, e você começa a ser transformado de dentro para fora. Sabe por que quando você não busca Jesus, você não tem conhecimento da Bíblia? Eu lembro, às vezes eu tentava ler algo e não entendia nada. O maligno, ele roubava o que eu tentava aprender. Eu falava, como é que um homem consegue memorizar um versículo todo? Deve ser cheio do Espírito Santo. É só o Espírito de Deus para poder fazer isso. E Deus, como eu sou um pecador miserável e Deus não me quer, como é que eu vou gravar? Nunca vou conseguir. Não, basta você se dedicar. É quando você começa a se dedicar. Porque o diabo, ele conhece a Bíblia toda, mesmo assim ele continua sendo o diabo. É quando você se dedica, é quando você se humilha, quando você anda uma milha com Jesus. Quando você começa a chegar à segunda e vem as propostas, vem as tentações, quando começa a vir as tribulações, e você está firmado na palavra. Passa dia, passa anos, falaram, mas você está firmado na palavra. Você está em Deus, está acontecendo, você ainda tem amor. O seu coração não se esfriou, os seus olhos não estão frios, você está na sintonia de Jesus ainda. Você não quer se perder, você não quer perder o perfume dele, você não quer perder a audição de sentir ele chegando no ambiente para poder te repreender, dizer você está errado, ou para te dar um abraço quando você precisa ser consolado. É uma face de amor, é uma face de sermos repreendidos, porque nós somos amados por Ele. É uma face dele chegar e dizer, ei, você está reprovado, você vai ter que começar de novo. E você ter o amor e a paciência de ter que retroceder da maneira correta. Não é apenas as pessoas aprovarem o pastor Diogo porque ele sabe pregar, sabe falar algumas palavras que ele foi para o seminário e aprendeu. Não é sobre as músicas que eu sei, não é porque eu choro, mas é porque Deus conhece o íntimo do meu coração. É porque Deus conhece o íntimo do seu coração. É porque Deus, ele tem me aprovado ou reprovado, e no final eu quero estar bem com Ele. Esteja bem com Deus. Esteja bem com Deus, esteja bem com Deus. E isso não é um dom. Estar bem com Deus é ter humildade. É ter a humildade desse centurião. É você entender. É você entender que você precisa de Jesus. Sem Jesus não vai dar certo. Sem Jesus não vai dar certo. E se der certo, vai ser para a sua maldição. É para a sua maldição. Mesmo que você esteja cansado, desesperançoso, mesmo que você já esteja querendo jogar as redes ao chão, mesmo que você esteja olhando, a rede está limpa, eu vou voltar, eu vou pegar aquele barco de novo, eu vou ser um empresário de novo, porque não tem dado certo. Eu tentei, mas não deu certo.
Quando Pedro chegou para Jesus e disse assim: olha, Jesus, estão vindo te pegar. Ele pegou a espada e tentou separar a cabeça de Malco. E Jesus vai lá, o Espírito Santo desvia, acerta só a orelha. Jesus vai lá, pega aquela orelha, faz um milagre em Malco, coloca novamente, diz: ei, aguarda aí, não é do teu jeito você está reprovado. Eu imagino Pedro recuando para trás, dizendo: eu tentei, ele não quis a minha ajuda, também estou saindo de perto. Quem é aquele homem? Você conhece Jesus? Não, nunca tive com ele. Não, você andava com ele? Não, não conheço. Porque Pedro tentou fazer do jeito dele. Tem um jeito certo de fazer, e é mais demorado às vezes é mais humilhante, às vezes é mais atribuloso, e muitas das vezes você vai ter que trilhar esse caminho só, dentro de um deserto. E você às vezes vai sentir saudade da presença de Jesus, mesmo Ele estando próximo a você, e você não conseguindo sentir a presença dEle, mesmo você não conseguindo sentir esse calor que Ele está liberando nessa noite. Mesmo você não conseguindo ver, mesmo você não conseguindo entender, mas você está na obediência. Não, eu vou fazer, eu vou permanecer aqui. Sem ti eu não irei, sem ti eu não sairei daqui. Tu é o mais importante que eu preciso. Olha, não importa o que aconteça, eu estou com sede de ti. Então vem e se apresente para mim, senão eu morro. Assim como o John Knox gritou: me dá a Escócia, senão eu morro. Você vai começar: me dá os meus familiares como cristão, senão eu vou morrer, Senhor. Porque você vai estar envolvido, você vai estar chorando, os seus joelhos irão estar calejados, você não vai ter paz até ver teu irmão, até ver o seu pai, até ver os seus familiares envolvidos no reino, abraçados no reino, apaixonados por Jesus. Porque você se apaixonou primeiro e você quer isso para eles. Mas sem paixão, sem amor, você não vai conseguir fazer isso. Você vai fazer protocolos, você vai ter versículos memorizados. Quando alguém falar alguma coisa contra Jesus, você não vai se importar, porque você não está nem aí, até você está perdido, porque Ele tem que se salvar. Quando você vê alguém atribulado, você não vai ter a paciência de colocar a mão no ombro dele e liberar uma palavra de esperança, porque você não tem nada para oferecer. E assim como aquele cego que não tinha nada, ele tinha uma palavra: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Vai ser suficiente para que a sua empresa, as pessoas comecem a se converter. Quando você tem um relacionamento com Jesus, quando você começar a atravessar aquela porta, as pessoas vão ver que você carrega algo diferente. Você carrega o calor de Jesus. As suas palavras, elas não voltam vazias, porque você não usa as suas palavras. A boca é sua, mas a palavra é de Jesus. Você vai começar a ser um semeador de vidas. E as palavras de repreensão que você precisar dar para as pessoas, ela vai gerar vidas. Vai abater o ego, vai abater aquele momento. Talvez a pessoa vai se enraivar, vai ficar atribulada com você. Mas depois ela vai entender no particular dela, o Espírito Santo vai continuar ministrando. Ou ela vai retroceder, mas ela vai abaixar uma hora, aguarda. E mesmo que isso demore 5 anos ou 10, como já aconteceu comigo. Há mais de 10 anos atrás, uma pessoa me repreender, falar algo de Jesus, eu rejeitar naquele momento, sair injuriado com ela. Mas depois de 10 anos, eu estou em um particular com Deus, Deus me lembra daquela pessoa. Eu lembro de uma vez que eu estava com tanta sede de Jesus. Aquele dia os caras me chamou, meus colegas me chamou para beber. E eu fui, mas eu estava com vontade de beber água de Deus. Eu não queria tomar apenas um copo de cerveja naquele dia. Eu não queria apenas tomar um copo de uísque. Eu queria me encontrar com Jesus. Eu estava com tanta vontade, mas eu não tinha força. O diabo, me cegando, dizendo que eu era um perdido, um rejeitado. E eu falei: tem um cara que toda vez que ele me vê, ele fala de Jesus. Toda vez que ele me vê, ele mete uma Bíblia na minha goela abaixo. Hoje eu quero encontrar com esse cara. Eu fui torcendo para que eu visse aquele homem. E quando eu cheguei próximo a ele falou do clima, falou de um produto, falou de um negócio. Falei: fala de Jesus no coração, eu clamando. Ele virou para mim e falou assim: de Jesus eu não vou falar para você hoje, porque você não quer Jesus. Eu olhei assim para ele. Eu falei:
miserável. Saí triste. Fui me encontrar com os amigos naquele dia, eu bebi. Mas aquela palavra ficou ecoando na minha mente. Durante dias, semanas, você não quer Jesus. Eu entendi que eu não precisava naquele momento de pessoas, eu precisava de Jesus. Eu precisava de Jesus, mas eu não queria Ele. Eu queria ser consolado. Eu queria viver algo espetacular naquele momento. Mesmo que eu estava dizendo que eu estava com sede de Jesus, na verdade ainda não queria me entregar para Jesus. Eu queria receber uma palavra, queria qualquer coisa. Mas eu não queria ter um relacionamento com Ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O Senhor, Ele não quer chegar uma hora para você e falar algo e depois se recuar e você parte um caminho e Ele para outro. Eu imagino a frustração daquele jovem depois dele ser liberto de todos os demônios, aquele jovem de Gadara. Ele com sede, apaixonado por Jesus, alguns minutos aos pés de Jesus, ele toma um banho, ele troca as vestes, ele come algo, Jesus revela algumas coisas para ele, e ele fala: deixa eu continuar contigo, Jesus. Aquele olhar apaixonado que constrange Pedro, constrange Judas, constrange a todos, e aquele jovem com medo novamente daqueles demônios possuir ele, e ele fala: deixa eu ir contigo. Jesus fala: não, a missão precisa ser continuada, eu já confio, acredito em você. Pelo pouco me vereis, depois não verás mais. Eu vou, mas eu volto. Eu falei para o meu discípulo acerca de um consolador que eu deixarei. Esse consolador, em alguns dias, ele encontrará contigo. Porque eu preciso continuar a missão, eu preciso ir para a cruz, eu preciso ir para a morte. Mas você vai dar continuidade, vai para as Decápolis. Eu imagino aquele jovem de Gadara saindo apaixonado. Apaixonado até o dia que ele escuta que falar que um tal de Jesus morreu crucificado, envergonhado. Mas agora conjecturando, eu acredito que naquele terceiro dia, quando Jesus ressuscita, ele vai lá se encontrar com aquele jovem. Ele deixa o espírito dele consolador. Ele vai liberar poder para aquele jovem. Aquele jovem só ouviu falar de Jesus, mas agora ele recebe poder do alto. O mesmo poder que eu e você um dia recebeu e não estamos usufruindo nem usando ele. O mesmo poder que você acha que foi liberado apenas para alguém que está com o microfone, é o mesmo poder que você pode usar na sua casa. Pode dar ordem a demônios para não trabalhar dentro do seu lar, para não trabalhar dentro da sua empresa. E não é apenas um dia você fazer isso, mas é todos os dias. Porque a guerra não para até o dia que nós somos chamados novamente para estar reinando com Jesus. Nós estaremos em constante batalha, querendo ou não. Você pode até descansar, mas o reino não vai. Você tem que entender que o que você fez, a oração que você fez um dia, funcionou para aquele dia. A oração precisa ser contínua. Eu já cansei de orar pelaquela pessoa. O Senhor não cansou de você. É a misericórdia dele que é a causa de você não ser consumido todos os dias. Não é por merecimento, não é porque não existe nada que nós possamos fazer. É só o amor dele, é só o nosso coração entrando em sintonia com o coração dele. É só os nossos olhos sendo desembaçados para que nós possamos enxergar os olhos dele. É só a nossa pele estar sensível para nós podermos sentir a presença dele. É só nós queremos isso para que as coisas comecem a fluir, comecem a acontecer. E aqui nesse ambiente são destravadas coisas. Aqui nesse ambiente são destravados lugares, sim. É destravado coisas dentro de nós, mas é nós que temos que decidir a prosseguir. É nós que temos que decidir a querer viver isso todos os dias das nossas vidas. E isso é algo difícil, igreja. Tem dia que eu me pego revoltado, não querendo orar. Tem dia que eu me pego revoltado, não querendo ler a Bíblia. Tem dia que eu me pego querendo uma escapatória para eu fugir de Jesus, fugir de Deus. É porque eu quero um descanso. Eu entendo que a minha carne está gritando, ela está fora da cruz. É hora de retroceder comigo mesmo. É hora de voltar e dizer: ei, cadê a cruz? Está onde? Vamos lá voltar para a cruz, eu miserável. Eu te digo isso, eu já li a Bíblia várias vezes chorando porque não estava sentindo a presença de Deus, porque eu não queria ler. Porque obedecer não está condicionado ao que estamos sentindo. Quantas vezes orar por uma pessoa que eu estou naquele momento odiando humanamente falando, sem hipocrisias, sem clichê.
mas o reino é mais importante. Para que outros vivam, nós precisamos morrer. Para que outros vivam, nós precisamos morrer. Porque todo reconhecimento que nós temos aqui nessa terra, nós perdemos um galardão do céu. Mas tudo que nós fazemos aqui não somos lembrados. Tudo que nós fazemos aqui e nós não somos glorificados, nós não somos agradecidos. O céu, ele abre e guarda galardão para nós. Se é que você crê e acredita e anseia por uma vida depois da morte. Porque a nossa vida começa depois da morte. Crucificado com Cristo, crucificados em Cristo e crucificados a Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu quero orar com você. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele termina de falar aquilo, ele fala: olha, os herdeiros serão tirados para fora. Virá gente do Oriente, virá gente de outros lugares e sentará na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. E pessoas que estão aqui hoje não herdará essa mesa, não sentará nessa mesa, porque não entenderá. O coração estará empedrado, os olhos estarão embaçados. Ei, por favor, não perca seu lugar na mesa. Não perca o seu lugar na mesa. Não perca o seu lugar na mesa com Jesus. Comece a ter um relacionamento com Ele, mesmo você não querendo. Tire um horário de noite, de madrugada, tire um horário de dia. Converse com Jesus. Converse com Jesus. Eu estava de manhã, hoje eu não consegui ter um momento devocional. E eu saí, quando eu saí ali que eu fechei a porta, os meus olhos se encheram de lágrimas. E eu falei: não posso dar prioridade a essa necessidade agora. Eu tive que voltar. Eu tive que voltar e ficar ali um pouquinho com Jesus. É porque eu sabia, porque quando eu começo a negociar um dia, no outro dia eu já não vou mais, já estou mais cansado. Ei, não esteja cansado demais para Deus. Não esteja cansado demais para o autor e consumador da sua vida. Não esteja demasiadamente cansado. Não confunda a religião com relacionamento com Jesus. Não confunda a placa batista e os irmãos que tem nela com Jesus, por favor. A sua necessidade é Jesus. Só Ele, mais ninguém pode resolver o que você precisa. Não coloque expectativa em pessoas, em lugares. Deus pode até usar pessoas em lugares, mas a sua expectativa tem que estar em Jesus. A sua expectativa tem que estar em Jesus. Ele não esqueceu, não desistiu de você. Ele está virando chaves. Precisa haver arrependimento. Precisa haver confissões. Precisa haver confissões para que seja quebrado. Um dia Ele pediu a confissão e você disse que estava pronto para confessar, e você começou a negociar, você desistiu, parou. A porta se fechou que já estava se abrindo. O relacionamento com Ele é mais importante do que as coisas que Ele quer fazer através de você. O relacionamento com Ele é mais importante do que as coisas que Ele quer ativar em você. Ele quer um relacionamento contigo, um Deus todo-poderoso que criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas. Ele quer sentar com você para te revelar coisas sobre você mesmo. Ele quer sentar com você para revelar coisas dos céus, coisas da terra, para revelar mistérios, para poder dizer: eu te amo, olhando no fundo dos seus olhos. Tudo isso é tão bom. No dia que você tem o primeiro relacionamento com Ele, no dia que você tem uma experiência de novo nascimento. Talvez você aprendeu tudo sobre o cardápio, mas você não experimentou o prato. Talvez você sentou na mesa e Jesus estava servindo outras pessoas, e você não conseguiu aguardar um pouquinho para Ele poder chegar com você, porque passou um garçom servindo uma bandeja com um prato que era agradável aos seus olhos, quando na verdade o banquete já estava lá preparado. O Senhor Jesus, Ele quer te servir na mesa dEle.
Senhor Jesus, Ele quer te servir na mesa dele. Não é só lavar os pés, mas é lavar todo o seu corpo. Ele quer te lavar com um bálsamo santo. Sobre um trono de justiça eterna